documentário que a gente fez lá em 2001, que a gente começou, né, ir atrás de fotografias, ir atrás de fitas de vídeo do pessoal ali, a gente vai continuar coletando mais informações, né, sobre a história de Benjamin, tá? A história de Benjamin Constant do Sul, tá? E eu começo fazendo a primeira pergunta para vocês. Eu sei, o que eu sei, eu respondo. Isso. Quais são as primeiras lembranças que tu tem de Benjamin? A primeira lembrança foi quando eu comecei a ir na aula. Então, quando que o pai morava lá da Vila Palmeira, o pai comprou aqui, daí eu comecei aqui. A minha vida comecei aqui. Daí, assim, aqui tinha poucas casas. Tinha a casa do Manuel Gasparetto, do Alfonso Conte, que era o marido da nossa profe. Tinha o Augusto Vaccaro e o falecido Giacosaffi, que era o comércio que ele tinha. E o falecido Ernesto Gaboardi, que ele tinha comércio também. Não tinha mais ninguém aqui no povoado, era só essas casas, não tinha um bar, nada, tinha só... A igreja estava na praça aquela vez. Então a igreja, o Giacosaffi quis botar ela em cima daquele morro. E era um morro muito alto, então o que fizeram? O falecido Jacó, que era o comerciante, ele reuniu os poucos colonos que tinha em volta, a picareta, porque naquela época não tinha máquina, a picareta e a pá e o carinho de mão, então picunava aquela terra, aquela pedregulho lá, aquelas pedras, e largava dos lados, até que ele fez aquela prainura, que construiu a igreja lá em cima. Depois de uma certa época, que tive mais gente que veio morar aqui, então se queixaram os idosos que era muito subida para descer, subir na igreja, rezar o terço, porque a maioria era terço. E daí resolveram levar a igreja lá onde ela está agora. Então lá em cima deixou o santuário de Nossa Senhora da Lourdes, fizeram uma gruta de pedra, e daí botaram a Nossa Senhora lá, e depois então botaram a antena da internet, a caixa de água lá em cima, como que tinha bastante lugar. E assim, e a escola, ela estava ali onde que tinha que tem o mercado do Meneghetti. Uma escola pequena, de madeira, então eu comecei a ir na escola. E sobre o estudo, ninguém falava de faculdade, porque não existia. Então o estudo era assim, ia passando os livros. Eu fui só um ano, porque depois a mãe não quis mais me mandar na escola, então foi só um ano. Mas um ano eu passei 3 livros. Passei o segundo, o primeiro, entrei no segundo, passei, e no terceiro também passei. De um ano eu passei 3 livros. Depois parei por ali. É por isso que sou alfabeta. E ali foi indo assim, a estrada, tudo feito com picareta e machado, a estrada, porque não tinha máquina, então era tudo estrada feita de picareta no meio do mato. Porque quando que o pai veio aqui, me lembro bem, que nós era só mato, aquela estradinha, mais que passava a carroça de boi. Bom, tá, então é isso aí. Para nós, mais dificuldade para nós era o tempo que dava alguma doença para alguém. Porque não tinha um comprimido de graça, dinheiro pouco ou nada. Então, quando pegava as doenças, nós tínhamos que pegar o cavalo. Sempre cada um tinha o cavalo dele, e até Vista Alegre, porque o primeiro ônibus parou em Vista Alegre. A gente daqui ia em Vista Alegre para ir lá na Santa Terezinha, que foi o primeiro hospital da cidade de Erechim. Então lá tinha só um médico, que era o Dr. Calef, naquela época. Então a gente ia até lá, de a cavalo, e lá nós pegávamos o ônibus e ia para Erechim. E quando nós voltávamos, quem que vinha, vou supor comigo que eu estava doente, o Fontana estava o cavalo lá, numa árvore, e quando nós voltávamos, nós botávamos os olhos em cima do cavalo e este vinha para casa. Tu tem alguma lembrança de como é que era a estrada quando vocês vieram morar para cá? Já tinha essa estrada aqui ou era aquela do Paulo Fontin? Não era aquela do Paulo, já tinha a estrada aqui.
Só que essa estrada aqui, agora que nós estamos passando, ela passava mais lá para baixo. Mais lá para baixo passava. Mas sempre foi essa estrada aqui, sempre. Sempre? Sempre foi. Essa estrada ia até no Luai. Até no Noás. E aquela do Paulo Frontin, você lembra daquela estrada do Paulo Frontin também ou não? Foi Sim. antes? Não, eu me lembro. Porque o primeiro namorado que eu tive era lá de Paulo Frontin, então eu ia lá passear. Então a estrada de Paulo Frontin, nós aqui descia ali, nós não ia para Geral lá em cima, porque ia até lá na seção, depois lá descia lá para Paulo Frontin. E nós ia descer por aqui, um atalho que nós tínhamos, um pique, não era bem estrada. E nós ia lá em Paulo Frontin, e lá também tinha um comércio só, e uma casa que era do Tussi de comércio só. E o comércio era do Marcon. Do Marcon. Tu falou que aí no Meneghetti tinha uma escola. Era uma escola ali. Tinha antes da casa do Meneghetti? Antes, sim. Quando que daí a escola, mudaram a escola, daí fizeram aquela casa ali, era um hospital. Fizeram um tipo socorro. Então, mas tinha só um médico, mas um médico era até um aprendiz, nem bem médico. Mas então nós tínhamos um médico ali, que para qualquer coisinha nós ia ali. Mas pouco dinheiro, então nós ia ali, e ele receitava só o Melhoral, que hoje é paracetamol, vamos supor, naquela época era o Melhoral chamado. Então, nós ia lá do Jacó, que ele tinha comércio, o Jacó vendia uns poucos de remédio mais fácil, assim, para doença. O tio Hermes, você lembra, vou fazer uma pergunta para o tio Hermes agora, você lembra como é que tu vendia os teus produtos quando tu era piá, no Rodolfo, enfim, para quem que vocês vendiam os produtos e como é que transportavam aqueles produtos? Era de caminhão? Como é que era? Na época eu morava lá embaixo, em Canta Gorda. Então lá era com mula, né? Vende mula. Então a gente vendia produto, milho, melhoria, mas era gente pobre, né? Então, vendia o produto para o comércio. O comerciante era lá mais longe, o nosso comerciante. Então, ele me dava fiado, entende? O ano inteiro. Nós comprávamos o que precisava, querosena, essas coisas, sal. Não é que nem hoje que tu compra com dinheiro à vontade. Então, tudo o ano inteiro ele me fornecia. Depois nós vendíamos o milho para ele, então ele vinha com as mulas buscar. Então descontava a conta que nós tínhamos lá, descontava o que nós tínhamos para pagar, se sobrava um pouco, e era assim, de mula ele vinha pegar. E depois de lá, comerciante ia de mula, ia encantado, 40 quilômetros. Ele tinha lá umas par de mula, mais mula, 8, 10 mula. Botava na carroça. 120 quilos cada mula, 2 sacos, era pesado, 120 quilos, 2 sacos cada mula. E até encantado, 40 quilômetros de mula. Levava por aquele pouquinho de produto lá embaixo. Era assim, não tinha carro. E quando vocês vieram morar para cá, o que tu te lembra? Como é que era aqui? Era um pouco, já tinha melhorado um pouco do tempo que ela parou ali, que tinha melhorado. Para quem que o teu pai vendia o produto aqui? Mas o meu pai não tinha nada. Ele não tinha comércio. Ele morava ali Ele veio bem depois de eu. Vim Sim. sozinho para cá. E daí, para quem que tu vendia os teus produtos aqui? Era o Pro Jacó Zafra. Bacana, Jacó Zafra. Vinha pegar lá em casa. E já tinha caminhão? Já tinha um caminhão. Já começou a ter um caminhãozinho, né? Está contente, tem um caminhãozinho. Mas para a colônia, ele ia com a tropa de mula pegar o produto. Depois levava ali, para ele levar com o caminhão lá. E vocês têm lembrança das igrejas, dos capitel que tinha por aí, né? Vocês frequentavam as igrejas, os capitéis? Sim, sempre foi. Sempre foi. Primeiro eu estava na praça, depois fizeram lá no Moro e agora está lá onde ela está agora. E lá em cima construiu aquele santuário de Nossa Senhora. E vocês se lembram quando caiu a igreja do temporal? Sim, caiu a igreja. Até estava uma meia festa ali. Subiu um temporal e ali desmanchou o coberto da igreja,
Caiu, daí se reuniu tudo, a comunidade, para reformar de novo aquela igreja. Qual que era a maior dificuldade que tinha quando vocês eram criança? Demorar por aqui. Qual que era a maior dificuldade? A maior dificuldade para nós era ir, para as crianças era a pior era ir na escola de pé no chão, no gelo, mal vestido, porque roupa não tinha, dinheiro também era pouco. Então nós íamos assim com umas roupinhas e de pé no chão na jada, no inverno. Depois, mais tarde, a mãe vendia ovo, vendia as coisinhas dela, cebola, ela plantava. Daí ela vendia, ela me comprou um par de sandalinhas cada um. E o mais difícil para o pai era quando que dava uma doença, que não tinha onde ir. Agora, quebrava um osso, era o Jaco Koser que rumava, porque ele rumava bem os ossos, que era que nem agora engessado. Então, nem ia nos médicos, nada, porque o médico longe é sem recurso para ir. Então, a gente chegava ali no Jaco Koser e ele arrumava os ossos da gente que se quebrava. E para ir num baile, numa diversão que tinha, iam a cavalo ou a pé? Como é que vocês faziam para ir para algum lugar? Não, aqui nós ia só no baile aqui. O primeiro salão de baile foi o Balduino Koser que colocou aqui. O Balduino Koser. Daí era pouco salão, era um salãozinho pequenininho, então nós ia no baile ia só aqui. Nós não ia baile para fora, porque ninguém tinha condução para ir, então nós só ia no baile aqui. Vocês tinham um cavalo? Não, de a pé, de a pé nós ia daqui e lá. Mas se tinha que ir para outro lugar, para outra cidade, como é que vocês costumavam ir? Você tinha que... Já tinha carro naquela época? Não tinha nem um carro pequeno, nem um carro. Tinha, em Vila Palmeira tinha o Fiorário de Agostinho que ele tinha um comércio. Daí ele tinha um caminhãozinho velho. E aqui o Gustavo Caro e o falecido Jacó Zafre tinham um caminhãozinho velho. Então eles não levavam a gente em festa, nada. Só levava, se precisava, o casamento. O casamento, a gente, como eu e ele que casamos na igreja, que tinha o padre São Valentim, nós tínhamos aqui em São Valentim que casar. Então nós embarquemos naquela carroçaria, vestida de noiva, com véu, que o vento me levava para baixo o véu, e nós fomos todo mundo São Valentim. Quando que tinha um casamento, que tinha para si um casamento, embarcava na carroçaria do caminhãozinho velho, e ele me levava em São Valentim para fazer o casamento. Tu tem alguma lembrança, não sei se tu te lembra de alguma coisa, que falar da parte agora dos cemitérios aqui da cidade, né? Que tinha um cemitério que era lá embaixo, perto do Binotto. Ah, sim, lá tinha. Em cima À esquerda, lá. à esquerda para cima. Daqui Você para lembra baixo. alguma coisa? Você tem lembrança? Eu lembro que tinha, Mas- mas eu vi lá, já tinha aquele cemitério. Já Lá no tinha, meio né? das capoeiras. Era um Tinha naquela época, né? tinha aquela época, mas era um cemitério abandonado. Não sei lá. Tinha 2, 3 mortos só lá dentro, porque quando que fizeram o cemitério aqui, a comunidade, daí tiraram os mortos dele lá, a maioria, e levaram aqui, enterraram aqui de Benjamin. Tá, beleza. E uma última pergunta. Vocês, que são mais velhos, né? Tem uma certa idade. Que mensagem vocês deixam para os mais novos que estão vindo agora? Pudesse deixar uma mensagem para os mais novos que estão vindo agora, que mensagem vocês deixariam? A gente teria que explicar para eles o que nós passamos, a nossa vida com a deles agora. Quanto mudou, né? Vivemos na miséria, na pobreza, Na pobreza, porque agora ele se queixa de barriga cheia. Porque agora tem tudo, tem remédio de graça, tem o SUS de graça, tem tudo, nós temos tudo. E aquela época eu criei 5 filhos, eu nem tinha roupa para vestir ele, de pobre que nós era.
Então, o que eu fazia? Eu rolava as fraldinhas dele em roda do cano para secar para no outro dia mudar ele. Então, cada vez que me acordava de noite, eu vinha botar um pau no fogão para que o cano ficasse quente para secar as roupas. Não se via dinheiro naquela época, não se via dinheiro. Ninguém tinha dinheiro. Hoje em dia tem dinheiro. Eu vou dizer mais uma, porque ainda bem que tenho a aposentadoria dos idosos hoje. Porque se não tivesse aposentadoria, eu com 86 anos e ele com 92, onde é que nós íamos fazer roça para ter os dinheiro para viver? Já morria de fome. Hoje que segura a pessoa bem de vida é a aposentadoria. Nós vivemos bem aqui, temos nossa casa, temos nossa terra. O nosso dinheiro é a aposentadoria. Só temos dinheiro para a aposentadoria. Temos comida, temos bebida. Se não tivesse aquela, ia ganhar dinheiro ontem. Uma miséria. Miséria.